Olá, pessoal. Vamos voltar à nossa aula, né? Na aula passada nós estávamos falando sobre a avaliação primária, tudo bem? E aqui nós vamos falar sobre a avaliação secundária. Precisa se seguir uma ordem na questão do atendimento do socorro para que a vítima de fato seja atendida de forma com qualidade, né? De uma forma eficaz, tudo bem? E na avaliação secundária, ela tem o objetivo de identificar lesões ou problemas que não foram observados na avaliação primária. É uma forma da gente fazer uma segunda avaliação mais avançada, mais minuciosa, para que a gente possa estar, de fato, não deixando passar nada em branco, né? Ele é um exame minucioso do paciente traumatizado, iniciando somente quando foram tratadas as condições que põem em risco a vida do paciente. Então, na avaliação primária, nós vamos tratar tudo aquilo que põe em risco a vida do paciente. Depois que a gente controla isso, por exemplo, como uma hemorragia externa, que está perdendo uma grande quantidade de sangue, a gente fez lá todo o processo, tá? Tudo na avaliação primária. Aí, quando nós chegamos na avaliação secundária, nós vamos fazer uma avaliação mais minuciosa, com mais calma, verificar se a vítima sofreu outros danos, bem mais tranquilo do que na avaliação primária, que a gente precisa de fato minimizar todos os riscos que essa vítima pode vir a ter e a óbito, tudo bem? Então, podemos conceituá-la como sendo um processo ordenado para obter informações, descobrir lesões ou problemas médicos que não são tratados, que, se não tratados, poderão ameaçar a vida desse paciente ou dessa vítima, ok? Aí, bem aqui embaixo, aqui, ó, a avaliação secundária é realizada após o término da avaliação primária e é dividida em 3 etapas distintas. Então, vocês já observaram que tudo que a gente estuda no primeiro socorro, no APH, a gente tem sempre que seguir uma sequência, óbvio, é preciso fazer isso. A gente sempre tem que lembrar que a gente está trabalhando com vida. Então, quando nós trabalhamos com vida, seguir uma sequência, seguir uma ordem, fazer tudo padrão, fazer tudo direitinho, tudo organizado, é primordial para que essa vítima tenha chances de sobreviver e chance de sair do acidente sem grandes sequelas, tudo bem? Aqui, as 3 fases são elas: a entrevista, a aferição dos sinais vitais e o exame físico. A entrevista seria com o paciente, se ele estiver consciente, com os familiares, se estiverem próximos, ou com as testemunhas que estão ali no local do acidente, do que aconteceu a situação. Então, nós precisamos fazer essa entrevista para que a gente possa coletar os dados, né? Nós já estudamos isso lá em ocorrência, que a gente precisa coletar esses dados para que a gente possa saber o que vai fazer, o que aconteceu, como aconteceu, por que a vítima foi parar ali naquela maneira. Então, é muito importante essa entrevista. Se o paciente estiver consciente, a gente vai dirigir a ele. É uma forma até da gente também já estar fazendo o exame do AVDI, né? Para saber como é que está a consciência dessa vítima, para descobrir também como é que está o alerta dela, vamos saber como é que está a voz dela, vamos saber se ela está sentindo dor, porque ela mesma vai falar. Então, é muito interessante a questão da entrevista, quando nós fazemos ela com a própria vítima ou com o próprio paciente, porque aí nós vamos já fazer tudo bem mais tranquilo. Mas se a vítima não estiver inconsciente, nós vamos escutar os familiares, e se no local não tiver familiares, nós vamos escutar as testemunhas que ali estão, né, os curiosos que sempre estão na cena. Então, é muito importante esse primeiro passo aí da entrevista. A segunda seria a aferição dos sinais vitais. A gente precisa verificar como é que está o pulso dessa vítima, se a vítima está respirando, como é que está a questão da temperatura, como é que está a questão da respiração dessa vítima. Então, nós vamos seguir, né, aquela ordem de aferição dos sinais vitais, para que a gente possa ter certeza que essa vítima tá bem, né? Tá respirando, o coração tá batendo, então isso é muito importante para que a gente possa seguir o atendimento. E o terceiro seria o exame físico, né? Esse exame físico ele é dirigido e detalhado. Fazer a palpação para verificar se a vítima tem um outro trauma em outro lugar, se a vítima está com uma hemorragia em outro local, verificar se tem uma fratura, se tem um entorse, uma luxação, enfim, várias outras situações que nós vamos fazer no exame físico detalhado dessa vítima, tá?
Aqui, a entrevista ela é a etapa da avaliação onde o socorrista conversa com o paciente, buscando obter informações dele ou dos familiares e testemunhas sobre o tipo de lesão ou enfermidade que existe e outros dados relevantes. Os sinais vitais é a etapa da avaliação onde o socorrista 3 em paciente de trauma e o 2 em paciente clínico realiza a aferição da respiração, pulso, pressão arterial, temperatura e relativo da pele do paciente. Já o exame físico aqui, como vocês podem ver, né, é realizado pelo socorrista 1, que poderá ser limitado a uma lesão ou um problema médico, ou realizado de forma completa, de cabeça aos pés. Nessa etapa da avaliação, o socorrista realiza uma palpação, uma inspeção visual de forma ordenada e sistemática, buscando localizar no paciente indicações de lesões ou problemas médicos, tudo bem? Então, aqui nós vamos fazer isso. Então, né, nesse primeiro passo, na avaliação secundária, nós vamos fazer uma avaliação mais minuciosa, nós vamos dividir em 3 etapas, que é a entrevista, a aferição, o exame, nós verificamos o que foi tudo isso e fica mais fácil para que a gente possa fazer o exame detalhado, o exame físico nessa vítima. Ok, pessoal? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar nessa mesma aula. Não saia daí, ok?